Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 29 de dezembro. Agora na Espanha, meio-dia e 2. No Brasil, 8 e 2 da manhã. Gente, eu começo analisando a BTC por um outro prisma, que é a expansão de oferta de dólar norte-americano, o M2, o Money Measure, o suprimento total de dólares norte-americanos, que nesse momento está em 21 trilhões, 21,35 trilhões de dólares. É a quantidade total de dólares em circulação. A expansão do M2 ela é natural, já que há um crescimento vegetativo não só populacional, mas econômico no planeta que justifica a expansão do dólar norte-americano. Na oferta de dólares em circulação. Desde 1959, em que esses dados passaram a ser oficiais e confiáveis, a expansão da oferta de dólares norte-americanos vem ostentando um percentual próximo de 5%. Às vezes fica um pouco acima, às vezes fica um pouco abaixo. Tem ano que fica em 0,3%, tem ano que fica em 1%, tem ano que já tinha batido 11%, 13%, mas nunca, desde 1959, nunca a oferta de dólares chegou a bater 25%, como aconteceu na pandemia, e nunca havia retraído, como aconteceu, como vai acontecer quando encerrar o ano de 2022, que é daqui a 2 dias. A gente vai encerrar o ano de 2022 com uma retração de menos 0,6%. E por que eu estou falando do M2? Porque há uma relação direta entre a expansão cotacional da BTC, do Bitcoin, em relação à oferta de dólares, em relação à expansão de dólares. Lembrando que a BTC cresce exponencialmente sempre que a oferta de dólares norte-americanos aumenta. Então tem um gráfico aqui muito interessante que retrata esse coeficiente, essa razão entre a BTC, entre a cotação da BTC e o M2. E vocês vejam que a última vez que a gente havia estressado a média aritmética de 300 períodos aqui na relação entre BTC e M2 foi justamente na pandemia, em março de 2020, em que o coeficiente, né, a razão entre BTC e M2 chegou a bater 0,25, 0,26, que é justamente a gente estressou a média aritmética de 300 períodos. E agora, novamente, essa correlação, esse coeficiente entre BTC e M2 voltou a estressar a MA300, a média móvel de 300 períodos, a MM300. E é interessante que a relação entre a BTC e o M2 ela é retratada por diversos analistas como o verdadeiro norte de expansão da BTC. E como foi a primeira vez desde 1959 em que o M2 acabou se retraindo, né? A gente vai encerrar o ano de 2022 com menos 0,6% de dólares em circulação. Ou seja, é um evento raro, fora da curva, o M2 retrair, justamente porque a oferta de dólares em circulação ela é expansiva, porque não só em razão do crescimento econômico global, mas há um crescimento populacional vegetativo que impõe a expansão do dólar. Mas o fato é que esse ponto fora da curva também foi observado na própria cotação da BTC, que inclusive desafiou as suas grades de expansão logarítmicas exponenciais em todos os time frames, enfim, justamente por conta da bizarrice desse comportamento do M2. Voltando aqui no nosso gráfico diário, a BTC segue acumulando, a gente estressou ontem e hoje seguimos estressando a base dessa cunha triangular que a gente está desenhando. A gente havia desafiado a mediana do canal de Keltner anteontem, dia 27 de dezembro, e aí refugamos, rejeitamos, aí fomos buscar a base dessa cunha triangular aqui no diário,
mas eu tenho para mim que isso aqui permanece vigente. Tem analistas dando conta de que isso aqui seria uma canaleta virtual de alta, mas eu ouso afirmar que isso aqui não é uma canaleta virtual de baixa, desculpa, na verdade o estresse da base de uma cunha triangular. Então, desde que a gente rejeitou o transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner, a gente voltou a estressar a base dessa cunha triangular. Na banda de VWAP mensal, a gente ontem quase deu um beijinho aqui na lower e agora a gente está fazendo fundos ascendentes. É bem provável que isso aqui no final seja uma subfigura triangular que vai redundar numa nova tentativa de transpasse da VWAP mensal, que segue ali em 17.050, 17.040, deu uma leve recuada. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na lower, olha aqui, na madrugada bateu na lower, voltou para VWAP, chegou a namorar aqui a upper, voltou para VWAP, bateu na lower agora há poucos minutos atrás, voltou para VWAP, tá estressando nesse momento a upper. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais, vou encontrar um ponto seguro. Ontem os sinais fecharam rapidamente, justamente porque a gente encontrou um ponto seguro de oferta. Gente, na seara fática, a Solana caiu abaixo de 10 dólares. Tem muito investidor preocupado com o colapso desse projeto. Gente, o que está acontecendo com a Sol é que há um bolt de venda de Solana, já que 28 milhões de Sols foram liberadas em razão do unstake, do unbound das Solanas estaqueadas pela Alameda Research e que agora o administrador precisa desses recursos para poder quitar as obrigações nessa execução coletiva, que é a falência, e que está impondo o resgate de todos os ativos da colapsada FTX, o braço de investimentos e seu braço de investimentos, a Alameda Research. Enfim, o fato é que há um bolt de venda desafiando todos os suportes e é por isso que a Solana agora caiu abaixo de 10 dólares. Nesse momento em que eu vos falo, uma Sol está valendo 9 dólares e 53 centavos. Uma altcoin que já valeu mais de 250 dólares, uma corretiva que supera 96%. É bizarro, mas na minha leitura o valor de uma rede tem relação direta com o espectro de usuários. Então, enquanto alguns enxergam cenários de terra arrasada, outros enxergam oportunidades. E um alto funcionário da SEC, a CVM norte-americana, renunciou após reuniões controversas e muita proximidade com Sam Bankman-Fried. O Dan Berkowitz, conselheiro-geral da SEC, a autarquia federal que regulamenta valores mobiliários norte-americana, renunciou ao cargo em meio a relatos de que ele era muito próximo do infame fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. No seu lugar, vai assumir como nova diretora jurídica e conselheira-geral da SEC, Megan Barbero, ou seja, mais um soldado que tomba no escândalo, na esteira do escândalo da FTX. E a apelação de Sam Bankman-Fried, o recurso de Sam Bankman-Fried contra as acusações criminais apresentadas pela promotoria contra ele, vai ser julgada na primeira semana de 2023. O fato é que a defesa de Sam Bankman-Fried está questionando a decisão que recebeu o libelo acusatório, a denúncia, está questionando a capitulação dos crimes imputados ao Sam Bankman-Fried. A promotoria está pedindo mais de 115 anos de cadeia para o Sam Bankman-Fried. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o recém-nomeado chefe de segurança nacional de Benjamin Netanyahu, ele defende ataques preventivos em desfavor do Irã. Segundo ele, é inadmissível que o Irã obtenha a tecnologia para a fabricação de artefato nuclear militar sob os olhos complacentes do mundo. Em sua ameaça mais recente, Hanegbi, o chefe de segurança nacional nomeado pelo Benjamin Netanyahu, afirmou que vai sim defender um ataque preventivo ao Irã se os Estados Unidos não conseguirem um novo acordo nuclear ou não tomarem nenhuma medida militar por conta própria. Segundo ele, é inadmissível que o Irã detenha a tecnologia para produzir um artefato nuclear militar sob os olhos complacentes do planeta. Isso sim poderia ser um gravíssimo erro.
E o fim de ano vai chegando e uma excelente matéria aqui na Zero Hedge dá conta de que o petrodólar pode estar chegando ao fim. O seu destronamento está acontecendo sob os olhos do planeta. A conexão entre Rússia, China, Arábia Saudita e Índia está promovendo sim um reset financeiro internacional que vai levar o dólar para uma espiral da morte. O JP Morgan havia reportado que a China começou a estocar commodities que nem uma tresloucada desde 2019 e atualmente detém 80% dos estoques globais de cobre, 70% dos estoques globais de milho, 51% dos estoques globais de trigo, 46% dos estoques globais de soja e 70% dos estoques globais de petróleo bruto e 20% dos estoques de alumínio. Segundo esse analista que conclui essa matéria, vem aí uma movimentação chinesa no sentido de se livrar dos treasuries norte-americanos. E isso pode ser a mãe da grande crise, da próxima, a mãe de todas as crises que provavelmente será a próxima crise. A crise do destronamento do petrodólar. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora, nas últimas horas, Kiev foi alvo de ataques aéreos ultimados pela Rússia. E a Rússia, agora há poucas horas, descartou qualquer negociação de paz nesse presente momento. Enfim, Kiev sofreu ataques aéreos e essa guerra vai escalando. Esperamos sinceramente que essa guerra desescale em termos de gravidade. A BTC segue desenhando aqui uma cunha triangular. A gente voltou a estressar a base desse triângulo. A gente precisa agora buscar a mediana do canal de Keltner nas próximas horas, mas como a gente está se aproximando da nuvem, a cunha dessa figura triangular vai se confundir com a base da nuvem, que recua a partir do candle de amanhã, dia 30, que vai, por sua vez, também meio que se confundir com a mediana do canal de Keltner, que está logo acima. Agora recuou a mediana para 16.900, ou seja, isso aqui vai ser um encontro hecatômbico nuclear. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando, o que indicia que há um grande impasse entre compradores e vendedores. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.